Salve, salve, meus queridos e minhas queridas do Fique Antenado! Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos a mais um encontro. E a aula de hoje será sobre uma questão no mínimo intrigante. Vocês saberiam responder por que o Brasil é dividido em estados e em regiões? Enquanto vocês vão pensando em uma resposta para essa pergunta, eu vou pedir para que vocês não deixem de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. E sem mais delongas, rola a vinheta e bora para a aula! Assim como já apresentado em aulas anteriores, o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo, com uma área de 8.514.876 km². E por esse motivo, o Brasil pode ser considerado um país com uma dimensão continental. Tudo isso por possuir uma área equivalente à de alguns continentes, como a Oceania e até mesmo da Europa, quando não levamos em consideração a existência da Rússia. Ou seja, o Brasil sozinho possui uma área superior à de 49 países europeus unidos. Mas será que administrar um país desse tamanho é algo fácil de ser feito? Por possuir um território imenso, o Brasil possui diferentes necessidades no que se refere à sua administração. Isso acontece porque as atividades exercidas em cada parte do país dependem de infraestruturas e investimentos diferentes. O mesmo ocorre com a população que habita esses lugares. Ela também depende de uma atuação atenta dos governantes para terem suas distintas necessidades atendidas. E são essas diferentes necessidades que justificam a regionalização do território brasileiro em estados e, posteriormente, em regiões. Mas, afinal de contas, o que significa regionalizar o espaço geográfico? De uma forma bem objetiva, é possível afirmar que regionalizar o espaço geográfico é o mesmo que dividi-lo com critérios pré-estabelecidos em áreas que passam a ser chamadas de regiões. Em outras palavras, primeiro você define um critério, que pode ser um critério social, um critério político, um critério econômico, um critério natural, entre tantos outros. E depois você divide o espaço de acordo com o critério escolhido. E cada pedacinho que nascer dessa divisão serão chamados de regiões. Portanto, o ato de se regionalizar o espaço geográfico é o mesmo que o ato de se criar regiões seguindo critérios pré-estabelecidos. E vale lembrar que qualquer parcela do espaço geográfico pode ser regionalizada, do bairro ou cidade onde você mora até o espaço geográfico mundial. E agora que vocês já sabem o que significa regionalizar, vamos ver alguns exemplos de regionalização do território brasileiro. Notem que nessa imagem, o critério utilizado para regionalizar o Brasil foram os tipos de clima. Ou seja, o espaço geográfico brasileiro foi dividido de acordo com as parcelas do território que possuem características climáticas em comum. O mesmo acontece ao regionalizarmos o Brasil utilizando os biomas brasileiros como critério de regionalização, onde o espaço geográfico deste país é dividido de acordo com as parcelas do território que possuem características de vegetação semelhantes. Outros critérios além dos naturais também podem ser utilizados para se regionalizar um território. Entre eles está a taxa de alfabetização, que é um critério social. Mas por que regionalizar o espaço geográfico? A regionalização é necessária para que se possa dividir as responsabilidades administrativas, com a finalidade de facilitar e aperfeiçoar o planejamento e a administração do território. Além de permitir um melhor planejamento das ações governamentais,
O processo de regionalização também pode ser utilizado para coletar dados e realizar estudos sobre cada região do país. E para isso, foi criado no Brasil em 1934 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido como IBGE, e que desde a sua implantação já realizou inúmeras regionalizações do território brasileiro, a fim de facilitar seu trabalho e organizar melhor as informações, que depois foram usadas por governantes e pesquisadores do Brasil. A regionalização oficial do Brasil e utilizada até os dias atuais foi criada pelo IBGE em 1970. Nela, o território brasileiro é dividido em 5 grandes regiões, que também podem ser chamadas de macro-regiões. E são elas a região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Para desenvolver essa regionalização, o IBGE utilizou uma combinação de critérios naturais, sociais e econômicos. Um detalhe a ser destacado nesta regionalização do IBGE é que os limites territoriais dos estados são respeitados. Desta forma, vocês não irão encontrar um estado com partes do seu território em mais de uma região. Embora essa regionalização do IBGE de 1970 seja utilizada até os dias atuais, isso não significa que ela sempre foi assim. Algumas mudanças foram feitas ao longo do tempo. Entre elas, a divisão do Mato Grosso no ano de 1977, com a criação do Mato Grosso do Sul. Em 1988, com algumas alterações na Constituição brasileira, o estado do Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás e incorporado à região Norte. Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos, e a ilha de Fernando de Noronha deixou de ser federal para ser incorporada ao estado de Pernambuco. Portanto, não se esqueçam que essa regionalização oficial do Brasil é utilizada até os dias atuais, e através dela o Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal que estão divididos por 5 grandes regiões, também conhecidas como macro-regiões. Embora a regionalização do IBGE seja considerada a oficial, existem outras 2 regionalizações do território brasileiro que também são estudadas nos livros de geografia e que caem muito no Enem, em vestibulares e em concursos públicos. E vamos conhecer um pouquinho sobre elas. Além da regionalização oficial do IBGE, outra bastante conhecida é a divisão proposta em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. E através dela, o território brasileiro foi dividido em complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Com esta divisão, o Brasil é apresentado com os seus estados distribuídos por apenas 3 regiões: o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Sul. Essa regionalização do Brasil considera como critério as características históricas e econômicas que se diferenciam entre as regiões. Notem que, ao contrário da divisão oficial do IBGE, a regionalização elaborada pelo geógrafo Pedro Pinchas não respeita as delimitações das fronteiras políticas interestaduais, e por este motivo, um único estado pode estar em mais de uma região. 2 exemplos bem claros disso é o estado do Mato Grosso, que possui uma parcela do seu território no Complexo Regional da Amazônia e a outra no Complexo Regional Centro-Sul. E o estado de Minas Gerais, que teve a parte norte do seu território incluído no Complexo Regional do Nordeste, pois ali é onde está o Vale do Jequitinhonha, uma região com características muito mais parecidas com a da Bahia do que com o restante de Minas Gerais, que foi incluído no Complexo Regional Centro-Sul. Uma outra regionalização do território brasileiro, também muito conhecida e estudada nos dias atuais, foi criada pelo renomado geógrafo Milton Santos e pela professora Maria Laura Silveira em 2001. Intitulado como os 4 Brasis, essa regionalização utiliza como critério o meio técnico científico informacional.
O técnico está relacionado à qualidade da mão de obra, pois a técnica está intimamente ligada à forma como se produz algo. Já o científico refere-se à quantidade e qualidade das universidades, que são as principais responsáveis por explorar os mais diversos campos da ciência para produzir conhecimento. Da união do técnico e científico, nós temos os tecnopolos. Um exemplo de tecnopolo no Brasil está em São José dos Campos, que abriga o ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, e a empresa Embraer. Já o informacional está relacionado à capacidade e distribuição das redes de comunicação, como cabos de fibra óptica, internet e etc. Assim, dentro dessa regionalização, nós temos a região da Amazônia, a região Centro-Oeste, a região Concentrada e a região Nordeste. Notem que a região Nordeste é a única que se repete nas 3 regionalizações do território brasileiro apresentadas nesta aula. E o destaque fica para a criação da região Concentrada. Mas por que Milton Santos chamou essa nova região de Concentrada? É porque nela estão concentrados os investimentos em desenvolvimento científico e tecnológico, aplicados a modernas formas de agricultura, indústria e serviços. Ou seja, ali estão os estados que melhor atendem às exigências do mundo globalizado. Os estudos por regiões realmente nos ajudam a compreender melhor os aspectos de cada porção de um todo. Mas não podemos nos esquecer que as regiões se relacionam entre si, não devendo ser consideradas unidades isoladas. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para não perderem nenhuma novidade do canal. Um grande abraço a todos e até mais! Fui!